Olá, meus queridos, tudo bem? Começamos aqui mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma missão espetacular. A gente vai falar sobre trigonometria e função trigonométrica. A galera do chat aqui já está comentando. Salve, José, bom dia. Aquela manhã maravilhosa de sábado falando de matemática. Bom demais, cara, bom demais. Deveria chamar esse curso de café com matemática. Mas eu acho que já tem alguém que inventou esse nome. Então, felizmente não vai dar, não. Mas vamos aqui para os nossos avisos habituais e aí a gente vai começar aqui a nossa live. Nós hoje iremos falar sobre trigonometria e função trigonométrica, então separei aqui muitas questões desse assunto, como vocês podem ver. Ó. Começamos aqui com o Creative Group, depois vamos para a IBFC, depois Fundação Carlos Chagas, duas da Fundação, FEPESE, FAPEC, FGV, tá? Muitas questões, todas de concurso de professor de matemática. E aí, depois disso, a gente fala o quê? Nós iremos ter a parte teórica aliada aí com resolução de questões. Bem, se você precisar de um reforço teórico, pô, professor, tô aí precisando assistir uma trigonometria desde o zero. Cara, como é que eu faço? Você tem um curso Matemática Superior, excelente professor de matemática, tá? Diga-se de passagem. Só você ir na aba, tá, de trigonometria e tem várias aulas ali desde o zero, falando sobre a diferença de graus para radianos até relações trigonométricas mais complexas. Então, só você clicar lá, assistir, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no seu conhecimento. No mais, gente, espero que vocês gostem aqui da nossa aula. Ela vai estar dividida em algumas partes, para não ficar muito grande com o nosso arquivo. E, se você quiser baixar esse material com todas as anotações, só você ler aqui no link ó, da descrição, que você consegue baixar o material, consegue fazer tudo ali, a parte dos estudos. Tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa aula. Começando aqui com uma questão do Creative Group, e aí a gente faz uma revisão, fala um pouquinho de relações e tudo mais. Qual o valor da expressão seno 10? No caso aqui tinha que ser um... Vou botar aqui, ó. Seno 10, cosseno 50, seno 50, cosseno 10. Bom, essa aí é bem para a gente aquecer, né? Bem para dar aquele aquecimento. Aqui a gente vai falar das relações de soma de arcos. Então vamos colocar aqui, ó, relações trigonométricas. Já começamos com uma revisão boa, não concorda? Já começamos falando sobre as somas de arcos. Bom, a gente tem a primeira relação, que é o seno da soma. A gente tem a segunda relação, que é o cosseno da soma. E temos a terceira relação, que é a tangente da soma. O seno, ele é definido como seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O cosseno, cosseno A, cosseno B. Seno A, seno B. E a tangente, tangente A, tangente B. 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E aí tem as dicasinhas para gravar, né? Mas antes, os negativos, né? Se aqui for cosseno da diferença, se aqui for a diferença, aqui muda para mais. Se aqui for a diferença, aqui muda para menos e aqui muda para mais. Tá bom? Aí tem essas diferençazinhas, eu coloquei de vermelho. Essas relações são muito importantes,
que vocês memorizem elas, porque vira e mexe isso aí cai em concurso, e aí a gente precisa fazer esse trabalho. E como que você memoriza, né, essas relações, né, tão grandes? Se você não sabe, né, aqui tem aquele versinho, minha terra tem palmeiras, vou colocar só aqui, ó, minha terra, para você... Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então a primeira é um versinho, tá bom? Muito bacana, diga-se por sinal. A segunda, coça, coça, senta, senta. Não me peça aí para perguntar por quê, cara. Foram meus alunos que trouxeram isso, então eu levo adiante. Ou o cos, cos sem, coça, coça, senta, senta, coça com S. Nossa, mãe, só filme de terror, né? Aluno é uma. Eu tinha um professor meu que ele falava que o problema da educação é o aluno. A educação é toda linda, toda maravilhosa, até chegar na aplicação que é o aluno. E aí dá todos os problemas. E aí você tem essa daqui, que é a tangente. Eu vou colocar três pontinhos para não ficar muito grande, que é tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Que aí você falando tangente de A e tangente B. E aí, com isso, você consegue memorizar aí as relações trigonométricas, principalmente a da tangente. É um pouquinho mais complicado. E aí, se você olhar aí com atenção, você vai ver que essa relação, que está escrita aí em cima, ela é muito parecida com seno A cosseno B, seno B cosseno A, onde nesse caso o A é 10 graus, o B é 50. Então é só você fazer seno de 10 mais 50, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse item foi só para a gente relembrar aí essas relações trigonométricas e fazer uma pequena aplicação. Tá? Como vocês sabem, a primeira questão é sempre para vocês gostarem de mim. Agora a gente pode continuar. Agora a trigonometria vai começar a mostrar as suas garrinhas. Tá bom? Aqui para quem quiser copiar, quem precisar tirar aquele print. E aí, vamos lá. Aí disso vem arco duplo, tá? Dessas relações vem arco duplo. Da relação do cosseno vem arco metade. Porque quando você faz arco duplo, fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E aí você consegue relacionar com a relação fundamental. Vamos aqui para a leitura, ó. IBFC, SEC Bahia. A imagem da função definida por f de x igual a cosseno é igual à imagem, né, y igual pertence aos reais, tal que. Y está no intervalo fechado de menos 1 a 1. Sendo assim, a imagem da função definida por 1 menos 2 vezes cosseno de x é igual a. Nós temos algumas maneiras de resolver esse item, tá? Vou resolver de duas formas com vocês. Tá? A primeira forma mais difícil, não, a primeira forma mais fácil, a segunda um pouquinho menos fácil, tá? Vamos aqui, ó. A primeira forma de você resolver esse item, para você achar o conjunto imagem dessa função trigonométrica. Você vai fazer um primeiro cálculo, que é substituindo cosseno x por 1, e um segundo cálculo, que é substituindo o cosseno x por menos 1. Ou seja, você vai substituir pelos seus extremos. Por que você vai fazer isso? Porque esse cosseno varia de menos 1 a 1, ao substituir pelos meus extremos, eu consigo achar os extremos aqui da minha imagem. Então, ó, a f de x nesse caso fica 1
menos 2 vezes 1. 1 menos 2, menos 1. E aqui, 1 menos 2 vezes menos 1, 3. Então, a imagem vai ser um intervalo de menos 1 a 3, intervalo fechado. Cadê? Letra B. Então, essa seria a primeira forma. Eu acho aí essa forma muito simples, muito fácil. Dá para você fazer tranquilamente, né? Dá para fazer aí tranquilamente. Ah, entendi. Quando eu coloco para cá, aí vem um pouquinho de escuridão. Entendi. Então tem que beber assim. Escuro do mesmo jeito. Aí tem a segunda forma. A segunda forma, você tem que botar aí em mente, você quer calcular essa lei. Então você tem f de x igual 1 menos 2 vezes cosseno x. Você quer calcular aí a imagem dessa lei. Então você vai começar pelo cosseno x, que está no intervalo de menos 1 a 1. E aí você vem e vai fazendo por partes. Você começa multiplicando, multiplica tudo por 2, multiplica por menos 1 para trocar o sinal. Você poderia ter multiplicado por menos 2, mas eu estou fazendo devagar. Perceba que se você trocar o sinal aqui, você também inverte o sentido da função trigonométrica. Então meio que fica a mesma coisa, tá? Então meio que fica a mesma coisa, tá bom? Mesma ideia. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai somar uma unidade em cada lado. E aí fica menos 1. E aí temos o nosso conjunto imagem. Bom, a outra forma você pode trabalhar assim. Aí fica a seu critério, tá? Eu prefiro essa. Eu prefiro muito mais. Porque vão ter questões, tipo essa daqui, já vou antecipando um pouquinho. Essa nem tanto. Cadê? Essa. Essa aí da FGV, cara, para você chegar na maior distância por aquele outro método, nossa, vai te dar muito trabalho. Então, realmente não vale não. Fica muito mais fácil você substituir o cosseno por 1 por menos 1. Vamos fazer essa daí? Aproveitar que o gancho é fazer uma parecida com a mesma pegada, só que agora de uma outra banca, né? Isso aí. Dá um tempinho para vocês fazerem a leitura, eu vou abastecer aqui com meu copo com água, tá? Melhor, vamos fazer uma leitura aqui juntos, né? Só vou colocando um pouquinho de água aqui. Certo satélite científico percorre uma órbita. Opa, vou fazendo besteira aqui. Em que a sua distância em quilômetros até a superfície da Terra é dada por d igual, aí tem uma expressão aí enorme. Show de bola. Θ variando de 0 a 360 graus. A maior distância do satélite até a sua superfície. Muito bom. Para descobrir a maior distância,
nós temos que calcular aí o máximo da nossa função. E os máximos ou mínimos aí dessa nossa função vai ser você atribuindo cosseno de θ igual a 1 ou menos 1. Professor, não entendi, cara. Por que 1 ou menos 1? Porque vai ser ali os máximos. Geralmente, quando chega alguém e me pergunta, professor, eu não posso só substituir ali por 1, já que é o maior valor? E aí que está o problema. Vamos voltar aqui no nosso item, tá? Aqui. Quando eu substituir por 1, eu encontrei um menor. Tá vendo? Eu encontrei um mínimo. Quando eu substituir por menos 1, eu encontrei o meu máximo. Por quê? Porque a forma como essa função trigonométrica foi feita, que foi 1 menos 2 cosseno x, a forma como ela foi feita com esse negativo. Logo, o máximo vira mínimo e o mínimo vira máximo. Então, ou você vai ter que fazer uma análise da função para determinar se substituir por 1 vai te dar o seu mínimo ou máximo, ou você já calcula logo os dois, porque não vai te dar muito trabalho assim num concurso. E aí, com esses dois valores, você já sabe, ó, esse aqui é o mínimo, esse outro aqui é o máximo. Que eu particularmente considero muito melhor. Agora vamos aqui. Vamos substituir a 1. Vai ficar mais 0,2, tá bom? Bom, aí a gente tem 1.200 dividido por 1,2 vai dar 10.000. Menos 6.400 vai dar 3.600. Então nós temos essa primeira distância. A segunda distância. Salve. José, José deu bom. Ah, não, já respondi aqui. Vocês estão quietinhos no chat. Eu pensei que era alguma mensagem nova. Hoje vocês estão quietinhos. Tá todo mundo com sono. Aí fica 12.000 dividido por 0,8. Não são contas difíceis, tá vendo? Você poderia andar com a vírgula uma casinha, depois ir fazendo simplificações, tá? Aí você vai chegar aqui a 15.000 menos 6.400 vai dar 8.600. Então, de cima é o nosso mínimo, o máximo. Ele quer saber a maior distância, então, ó, letra E. E, gente, tem muita questão que trabalha com isso, tá? Muita questão de trigonometria que tem essa dinâmica. Que é de você chegar, substituir para chegar no mínimo, máximo da parábola. Muita questão. Você nem imagina.
E aí vejam que interessante, né? Para a gente chegar no mínimo, a gente substituiu o cosseno por 1. Para chegar no máximo, foi o cosseno igual a -1. Bem interessante, né? É isso. Vamos voltar agora. Vamos... Isso aqui agora vai trabalhar com um pouquinho de equação. Voltou. A gente vai trabalhar aqui agora um pouquinho com equações. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso item. A solução da equação seno de menos π sobre 2, menos 2 vezes cosseno de π, mais 3 vezes cosseno de 2x, igual a 1, com x do primeiro quadrante do círculo trigonométrico. A princípio, tranquilo, né? A princípio, vamos lá. Primeiro quadrante, muito bom. Vamos começar aqui. Primeiro, calculando aqui esses senos e cossenos, né? Vamos fazer aqui um esboço do nosso círculo trigonométrico. Pronto, aqui, ó. Ahn, Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Bom, menos π sobre 2 é menos 180 sobre 2, que vai dar menos 90 graus. Então aqui a gente tem o menos π sobre 2. Esse ponto possui coordenadas 0 e -1. Tá? Ele é um ponto de coordenadas 0 e -1. A segunda coordenada é sempre a do seno, a primeira que é o do cosseno. Então aqui a gente já pode atribuir aqui o seno de menos π sobre 2 é igual a -1. Fazendo coordenadas, tá? E a outra é o π. Bom, π, ele vale 180 graus. Então aqui é o nosso π radiano. As coordenadas dele são -1 e 0. A primeira sempre é do cosseno, a segunda é do seno. Então, cosseno π, -1 também. Substituindo, ficar seno de menos π sobre 2, então vai ficar -1, menos 2 vezes cosseno π, mais 3 vezes cosseno de 2x. Bom, não pode ser chamado de equação se não tiver um x, né? Então tem que sobrar um x aí. Então ficou -1, mais 2, mais 3, cosseno de 2x, igual a 1. Isso aqui ficou -1 mais 2, então ficou 1, mais 3, cosseno de 2x, igual a 1. Bom, passa para o outro lado, dividindo e subtraindo, vai dar 0. Botou só o parênteses aqui, perdão. Vou continuar aqui em cima, tá bom? Significa então que cosseno de 2x é 0. E aí, quais são os ângulos que o x dá 0? Que o cosseno dá 0? O cosseno zero, o cosseno é esse eixo. O cosseno zero aqui e aqui. Tá? Esse ponto aqui ele possui coordenadas 0 e 1.
Então, esses são os ângulos. Ele zera, então, para 90 graus, que no caso seria. Ah, vou deixar 90 graus. Que aí seria 45. Ou π sobre 4 radianos. Tá vendo aqui, ó, já tem aqui até a nossa solução. E a outra que não vai servir, que seria 270. Que o nosso x seria 135 graus, tá? Mas essa daqui, ela não serve. Por que não serve? Porque ele fala aqui que o x ele está pertencente ao primeiro quadrante. Tá bom? Então a nossa solução é essa daqui. Ó, fiz bem passo a passo com vocês aí. Muito bom, né? E fazendo assim, desenhadinho, dá para tirar bastante dúvidas. O interessante de você ver o ciclo trigonométrico, galera, é que vocês façam sempre uma comparação com o plano cartesiano, tá? Com coordenadas. Entendam que as coordenadas dão os valores do cosseno e do seno. Então, se você tem dificuldade nisso, no ciclo trigonométrico, provavelmente é nesse aspecto. Pensa nas coordenadas, entendeu? Pensa que cada coordenada te dá o valor de um e de outro. Pô, valeu aí. É, cara, a gente vai e vai colocando, né? Eu fui colocando muita coisa. Cara, a gente vai rever muita coisa aqui hoje. Muita coisa mesmo. Tá vendo? Essa daí, ó, foi de equação, mas a gente trabalhou com ciclo, foi revisando com vocês, vários pontos, né? Acho mó legal. Vamos lá, vamos continuar. Só um minutinho. Respondendo uma pessoa aqui. Pronto. Aqui agora. Mais uma aqui do mesmo concurso, tá vendo? Na função trigonométrica, g de x igual a seno, com x pertencente aos reais, quanto que vale g de 13π sobre 3? Tá? Só um minutinho, rapidinho. Tem que responder uma pessoa aqui. Pronto. É, a gente tem que descobrir primeiro que ângulo é esse, né? Seno de 13π sobre 3. Vou fazer os nossos cálculos, colocar aqui um rascunho. Peço desculpas, tá, gente? Às vezes eu tenho que parar e responder, né? Mas a live sendo ao vivo, né? Que tá aquela cancelada. Bom, 0, 3 vezes 6, 18 vai 1. É isso aí mesmo? 780? É. 3 vezes 6, 18 vai 1. Perfeito. Bom, já deu um ângulo bem grande. Então, o que ele quer descobrir é o seno de 780 graus. Aí quer saber quem que ele é igual, né? Essa questão, ela faz parte de um tema chamado primeira representação
positiva. E aí vamos aqui mais uma vez para o desenho do círculo trigonométrico. Temos aqui o nosso círculo. Cada volta aqui é 0 e ao mesmo tempo 360. Cada volta que você dá vai te dando mais e mais ali amplitudes ali no seu ângulo. O seu ângulo vai ficando maior. O ângulo de 780 graus você deu pelo menos 2 voltas. Porque a primeira volta você completa 360 graus. A segunda volta positiva você completa 720. Então, se ele foi 780, ele foi 720 mais 60. Tá vendo? 60 graus. Se você somar 360 mais 60, vai dar 420. E aí você soma de novo, aí vai dar o 780. Então, o que acontece? A primeira representação positiva, positiva do 780 é 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3, que é 180 dividido por 3. Então, você pode falar que isso daqui, que esse seno é igual ao seno de π sobre 3 radianos. Tá? Então, aí você mata a questão letra E. Aí a gente tem essa maneira aí de fazer. Tá? Agora, tem outra forma. Tem outra forma, né? A outra forma, você chega ali no seno de 780, você pega 780 e divide por 360 graus. Vai dar 2. Esse elemento aqui, ele representa a quantidade de voltas que você deu no ciclo. E essa daqui, a primeira representação positiva. Tá bom? Então tem essas formas aí de você resolver. Muito maneiro. Vamos continuar. Ó, dei uma olhadinha nessa daqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Determine a soma dos possíveis valores de K para os quais existe um ângulo x tal que cosseno de x seja 4K sobre 4K mais 1 e seno x é 2K menos 1 sobre 4K mais 1.
Isso é uma questãozinha clássica que nós vamos utilizar. Tinha que chegar nela uma hora, né? A relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre é igual a 1. E aí você vai fazer isso para quê? Para que você trabalhe com esses valores, esse seno e esse cosseno, você consiga trabalhar com uma equação e fica toda em função de K. E aí consegue achar os possíveis valores de K, tá bom? Então ela fica 2K menos 1 sobre 4K mais 1 ao quadrado. O cosseno é 4K. Quadrado igual a 1. Arrumando aqui essa equação, né? Ela fica assim, ó. 2K menos 1 ao quadrado. 4K ao quadrado. Perceba que elas têm o mesmo denominador, né? E aqui a gente vai elevar ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4K, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, quadrado de 4K. É 4K mesmo? 4K vai ficar 16K ao quadrado. E aí esse 4K mais 1, ele passa multiplicando e fica, ó, 16K ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já dá pra gente dar alguns cancelamentos. Esse um aqui também. E aí sobra 4K ao quadrado menos 4K igual a 8K. Ah, beleza, pô, ficou só menos 12. Agora a gente vai simplificando. Eu vou dividir tudo aqui por 4. Coloco o K como fator comum. E nós temos nossas duas soluções. Bom, agora... Deixa eu só eu... Agora a gente precisaria testar. Testar ali se é o K igual a 0 ou testar se o K igual a 3 ali é a nossa solução. Tá bom? No caso, se você fizer K igual a 0, você vai achar um cosseno igual a 0 e um seno igual a menos 1. Então bateu. Só substituindo ali os valores, tá? Tá, vou fazer aqui do lado. Aí fica 0 sobre 1 e o seno 2K menos 1. Então até aí, ok, né? Deram valores ali
tanto do cosseno quanto do seno, valores possíveis. Agora, a gente faz o outro valor, que é o K igual a 3, só para testar. E aí fica 4 vezes 3, 4 vezes 3 mais 1. Vai ficar 12 trezeavos, ok, é um valor entre menos 1 e 1. E o último é o seno. Fica 2 vezes 3 menos 1. Aqui a gente já sabe quanto que vai dar. 6 menos 1 sobre 13. 5 trezeavos. Esse aqui também serve. Então a soma dos valores, 3. Letra D. Poxa, professor, mas tem que fazer esse teste, cara. Eu tenho que pegar e substituir? Tem, porque, deixa eu explicar aqui. O seno e o cosseno, eles têm ali, eles variam, né? O seno e o cosseno, eles variam de menos 1 a 1. Então imagina que você achou aqui esses possíveis valores, tá? Você achou que o K podia ser 0 e o K podia ser 3. Legal. E aí você substituiu. E na substituição, você encontrou que o cosseno estava dando 4. Vamos supor, o cosseno deu 4. E aí? Ele pode assumir esse valor? Não, porque o cosseno de um ângulo ele varia de menos 1 a 1. Então o cosseno não pode ser 4. E aí entendemos, né, onde a gente quer chegar. Você não pode, então, sair falando que os valores servem. E realmente, ó, se, por exemplo, se o 3 fosse um resultado que não fosse válido, se o 3 não fosse válido, seria só o K igual a 0. Então a soma dos valores seria 0. Então você teria aqui letra A como gabarito. Tá vendo? Da mesma forma, né, o 0 seria irrelevante, o certo mesmo seria testar o 3, por causa da soma, né? Certo mesmo seria testar o 3. Mas é isso. Conseguimos chegar aí em resultados bem interessantes. Vamos lá, vamos continuar. A função tem um conjunto imagem dado por imagem de f é de AB e período P. Opa, essa daqui já está falando do período de uma função trigonométrica. É correto afirmar que a expressão E igual a menos B mais P é igual a. Eu estou tentando lembrar qual é a letra utilizada para o período. Período eu lembro que é P, é 2π sobre módulo. Agora eu não lembro qual é a letra, se é A, B, C, enfim. Eu vou colocar uma função trigonométrica com outros valores, né, porque ele usou A, B e P, aí fica difícil. Vamos lá. Nós temos aqui a nossa função fx. Vou começar pelo período. O período das funções trigonométricas é o tempo, né, o valor de x que leva para ela repetir. Porque uma função trigonométrica, essa aqui é a função cosseno, né? Então ela começa do máximo e vai indo para o mínimo. Tá, começa aqui e pá. E aí aqui ela volta a repetir. Então esse aqui seria o nosso período, né? Tá valendo 1, 0, menos 1, 0, e aí volta para 1.
Então, o período seria esse intervalo que ela volta a fazer essas repetições, né? E aí, às vezes, a função trigonométrica ela pode, né, ser menor ou ser mais alongada e por aí vai. E aí, quem manda no período é esse termo aqui. É o termo que multiplica x, tá? Eu vou chamar esse cara de K, mas eu não lembro qual é a letra mesmo, que geralmente os livros utilizam. Mas é o termo que multiplica o x, é ele que acelera a rotação da minha função. Se o meu K ele for muito grande, ele vai deixar minha função oscilando desse jeito. Ou se ele for muito pequeno, muito próximo de zero, ela vai ficar muito alongada. Então, nesse caso, o período vai ser 2π sobre o módulo de π, vai dar 2. Então, o período é a cada 2 radianos. Então, achamos a primeira parte aqui, que é o nosso Q. Agora, esse A e esse B são os limites das imagens das funções. Então, a gente já aprendeu como é que faz para descobrir ele, né? O conjunto imagem. O que a gente faz? A gente faz o cosseno, que aqui no caso é de π vezes x. Faz igual a 1. Fica 2 menos 3 vezes 1. Substitui todo ele, tá vendo? Faz cosseno de π vezes x igual a menos 1. Cinco. Então nós temos aqui os nossos valores. Calculando aqui a expressão e, a expressão e vai ser menos 1, menos b, menos 5, mais 2. Letra C. Mais uma questãozinha aí que deu pra gente treinar bastante coisa. Uhum. Eu, particularmente, gosto muito de função trigonométrica, cara. Sério mesmo. Eu aprendi a mexer muito função trigonométrica na época da faculdade, quando eu estava fazendo alguns modelagens com softwares, alguns modelos matemáticos, e aí a gente precisava criar, né? A gente precisa criar esses modelos e funções periódicas você utiliza muito a trigonométrica. Você quer fazer modelos periódicos, que algo vai e volte, entendeu? Que faça um ciclo. Você utiliza muito elas. Então tem uma afinidade muito grande. Eu vejo, por exemplo, essa função, eu já sei, por exemplo, ó, isso que eu vou trazer para vocês. Cada fator desse, ele influencia algo. Esse fator aqui, ele está acelerando ela, acelerando as oscilações. Esse aqui está jogando o gráfico 15 graus, ele está jogando para trás o gráfico, ele está antecipando ele, então está sendo 15 mais 30 vezes t, então ele está jogando para trás, tá? Isso aqui, ele influencia a amplitude, ou seja, o tamanho da onda, ou seja, a nossa onda ela vai ficar alongada 2,6. Isso aqui, ele está jogando para cima 3,4 unidades. Então, basicamente, o que essa função está fazendo? Ele está, ao invés de menos 1 a 1, ele está aumentando a amplitude, está jogando 3,4 para cima. Está fazendo ela 30 graus mais rápido, então ela não está oscilando assim, ela está oscilando mais rápido. E ela foi jogada para a esquerda.
15 graus. Tá vendo? Então aí a gente consegue ter uma análise, cara, só olhando para a lei. E às vezes isso é o suficiente para resolver, tá? E aí com relação a esse movimento, o que que a gente pode afirmar? O seno, ele começa do zero e aí vai para cima, tá? Então é importante bem falar isso. Aí ele está falando da altura mínima, quando o cronômetro foi acionado, o que que aconteceu, né? Então a gente vai e calculando cada uma delas, tá bom? Vamos pegar aqui então H de T, 3,4. Aí teve um comentário aqui no chat, ó, é igual ao log, parece difícil, mas não é. Cara, difícil, não vou dizer que é fácil, entendeu? Que é, trigonometria não é fácil. Mas, cara, ela, quando você pega a mãe, ela fica muito gostosa. Vale a pena. Vamos lá, a altura mínima atingida pelo corpo é de 1,8. Nesse caso, o mínimo vai ser fazendo o mesmo seno igual a menos 1, tá? Então vai ser 3,4. E aí tudo isso você substitui por menos 1, tá bom? E aí fica uma maravilha. Então não é 1,8, é 0,8 metros. Falso. Vamos para a próxima. Letra B. Que ele está fazendo várias perguntas, né? Quando o cronômetro foi acionado, o corpo estava a 3,4 metros do piso. Vamos ver? Quando o cronômetro foi acionado, o nosso tempo era zero. Então vamos achar a altura, né? H de zero. 3,4, 2,6 vezes seno de 15 mais zero. Isso aqui é 3,4 mais 2,6 vezes seno de 15 graus. Isso aqui com certeza é diferente de 3,4. Já foi o que ele falou. Então é falso também. Professor, eu não entendi por que você falou, afirmou com tanta certeza que é diferente de 3,4. Vamos lá. Esse gráfico ele foi antecipado 15 graus. Então joguei 15 graus para a esquerda. Tá? Se não tivesse feito isso, se não tivesse 15 graus, ia dar seno de zero. Seno de zero vale zero. E aí daria 3,4. Tá? Mas ele foi antecipado. Então ele já começa um pouquinho acima do meio. Ele já começa o movimento um pouco acima do meio. Esse 3,4 ele seria onde o movimento iria começar, numa altura de 3,4, aí ele iria para cima e para baixo. Só que ele não começa no 3,4, ele começa um pouquinho acima, porque o gráfico foi antecipado. Ele antecipou uma parte do movimento. Esse 15 graus ele só alcançaria em tempos normais quando o tempo estivesse um pouquinho mais à frente. Mas ele já está alcançando isso no tempo igual a zero. Eu não preciso saber o valor do seno de 15 para saber que 2,6 vezes seno de 15 não vai zerar. Se eu pegar um número que não é zero e somar com 3,4, obviamente ele não vai dar 3,4. Então, eu não preciso fazer esses cálculos para afirmar que isso não vai ser igual. Aqui, a partir do acionamento do cronômetro, o corpo leva 2,5 segundos para atingir o ponto mais alto de sua oscilação. Essa daí é bem interessante também. O ponto mais alto
vai ser quando o seno for igual a 1. E o seno vai ser igual a 1 quando 15 mais 30t for igual a 90 graus. E a gente resolve aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Menos 15. Aí fica 90 menos 15, que vai dar 75. Divide isso aí por 30. 2,5. Legal. Então esse é o gabarito. Vamos ver as outras? As outras falam assim: quando o cronômetro foi acionado, o corpo estava em movimento descendente. Essa aí é falsa. O seno ele começa subindo. Deixa eu colocar aqui a letra D. O seno ele começa subindo. Então, o movimento ascendente, subida. E a partir do acionamento do cronômetro, o corpo leva 11 segundos para voltar à posição em que ele estava quando ocorreu esse acionamento. Aí que está a grande sacada. Se você fosse calcular e dizer que ele vale 360 graus, você iria achar 11 segundos. Mas aí que está o ponto. A E é falsa pelo seguinte: o corpo começa numa posição. Aí ele sobe, atinge seu ponto mais alto. Depois ele desce. Aí bate na posição original. Aí depois ele desce, atinge um ponto mais baixo. Depois ele sobe. E aí volta para o original. Nesse voltar para o original, ele deu uma volta de 360. Na primeira vez que ele bate e volta para a posição original, ele deu uma meia volta. Tá? O tempo deu uma meia volta. Então, quando o cronômetro foi acionado, o corpo estava em movimento. Desculpa. O corpo leva 11 segundos. Não. Tá? E ainda digo mais. Você fazer igual a 180 graus também está errado. Porque olha isso. Vamos aqui, ó. Majorar a letra E. Essa aqui é a parte de cima do ciclo. Bom, deixa eu só acertar ela aqui. Pronto. Agora eu vou apagar um pouquinho. Beleza. Quando o tempo é igual a zero, sobra esse 15 aqui. Então, no tempo igual a zero, isso aqui é para o tempo igual a zero. Ele está num teto de 15 graus. E aí ele sobe. Aí ele vem subindo, 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 subindo. Chega no ponto mais alto. Aí ele desce, 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 desce. Para ele voltar à altura original, é aqui. Tá vendo? Essa aqui é a altura original. Na real, não chega nem a 680 graus. Porque esse aqui é 15, esse ângulo todo aqui vai ser 180 menos 15, 165.
É. Ô, Wellington, pode perguntar. Ah, não, tranquilo. Então essa altura aí, cara, original, ela vai quando o ângulo tá batendo 1,65. Caraca. E aí você tem que fazer achar o tempo, né? Pro ângulo dar 1,65. É isso aí. Doideira. É, enfim. São coisas que a gente vai vendo aí. E aí vai dar 150, vai dar então 5 segundos? É. E aí vai dar 5 segundos. Que é perfeito, ó, porque ele leva 2,5 para subir, 2,5 para descer. 5 segundos. Certinho. A gente achou que vale 2,5, então olha que bonito. 2,5 para subir, 2,5 para descer. Cara, essa questão aí dá para fazer muita análise, né? É trabalhosa, mas dá para fazer muita análise com ela. Tinha que ser de qual? A desgraça aí. Tinha que ser quem? Tinha que ser quem? Desgraça! Tinha que ser ela. Agora a gente tem uma questão da IBFC, que foi do último concurso da 7PR, foi em 2023. Essa aí, inclusive, a gente até tinha feito turma e tal. Foi bem, bem bacana. Sendo x é igual a b sobre b mais um, com b diferente de menos um. Então a expressão tangente ao quadrado de x mais um é igual a. Vamos ver aqui algumas relações trigonométricas. Que vão ser importantes aqui para esse item. A primeira é a relação fundamental. Só que existem as relações que elas são vindas ali da relação fundamental, tá? E são elas as seguintes: se você dividir tudo por cosseno, vai aparecer, ó, tangente ao quadrado de x mais um igual a secante ao quadrado. E a outra, que é um mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. E são essas aqui, são relações trigonométricas que elas vêm da relação fundamental e vocês conseguem relacionar as outras relações trigonométricas, aquelas menos aparentes, né? Que é secante e cossecante. No caso, secante x é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno. Aí, beleza. Tá. Então, você já vê aqui que nesse item, ele coloca um tangente ao quadrado mais 1. Você já pode falar que isso daqui é igual a secante ao quadrado. Então, ó, resolvendo a questão, vamos lá. Você quer descobrir tangente ao quadrado de x mais 1, só que isso é igual a secante ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, o seu objetivo, esse aqui é o nosso objetivo, descobrir o cosseno. O cosseno ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A partir dessa relação aqui,
Eu vou fazer a relação fundamental. Ó, elevei ao quadrado. Primeiro vamos. Aqui, ó. 1 menos. Ai, cosseno B, cosseno X. Aqui, já vou fazer um número misto. Aqui, ó, a gente abre a potência, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Aí a gente vai ter que fazer continha aqui, tá? Fazer umas continhas. A gente já pode dar aquela cancelada. Então a gente chega aqui com o cosseno ao quadrado. É 2b mais 1, sobre b mais 1 ao quadrado. Quem eu quero descobrir era esse. Troca numerador com denominador. E fechou. Alternativa é b mais 1 ao quadrado sobre 2b mais 1. Letra B. Cara, outras maneiras de resolver esse item. Peraí. Outras maneiras de resolver esse item. Você vai e descobre a tangente. É uma outra forma aí. Você pode descobrir a tangente. E aí, pela tangente, você vai. Pela tangente, ó, pela tangente, você vai e descobre o valor da expressão. É, cara, sobre isso. Ele quer também tangente ao quadrado, né? Então, meio que, enfim. De qualquer maneira, é complicado, cara. Tem uma outra forma aqui. Vou tentar fazer de outra maneira. Essa que a gente já fez, já encontramos com aquela questão. Vou tentar pegar aqui mais um quadro branco. Tem um jeitinho interessante de fazer ela. Deixa eu pegar aqui. Hum, deixa só eu chegar lá. Pronto. Chegamos aqui? Beleza. Outra forma. B sobre B mais um. Aqui o que que eu vou fazer? Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Não é isso? Só um minutinho aqui. Peraí.
Voltamos aqui. Pronto. Deixa eu só agora acertar a câmera. A câmera fica muito aberta. Pronto. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, esse aqui seria o seu oposto. E essa aqui seria a sua hipotenusa. Você pode, então, criar aqui um triângulo retângulo com esses valores. Você pode colocar aqui B mais 1. Esse aqui é o B. E esse outro aqui, cara, já chamamos de X, né? Vamos chamar de Y. Nosso objetivo é descobrir tangente ao quadrado mais 1. Tá? A gente tem que chegar na tangente. Aí eu faço o teorema de Pitágoras. Que é hipotenusa ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos. Aí, ó, quadrado do primeiro. Passo B ao quadrado ali pro outro lado. Dou aquela cancelada. E a gente chega aqui, y ao quadrado é 2b mais 1. Não precisa calcular a raiz, tá? Então a tangente ao quadrado desse ângulo vai ser o cateto oposto ao quadrado sobre o cateto adjacente ao quadrado, que é o 2b mais 1. Então tangente ao quadrado mais 1 vai ser ele, mais isso. Faz aqui o número misto. E aí você tem que enxergar que isso daqui é um produto notável. É o b mais 1 ao quadrado. Aí você chegou no mesmo resultado, tá vendo? Letra B. Então aí várias formas, né? Várias formas não, duas, mas algumas formas aí diferentes de você analisar a trigonometria. Você pode também usar como recurso o triângulo retângulo, fazer um Pitágoras, espreguiçando aqui um pouquinho, fazer um Pitágoras, e a partir dele você vai, né, vai descobrindo ali os valores, aquela coisa toda. Bem interessante. Tá bom? Bem legal, né? Vamos continuar? Essa aqui a gente já fez. Vamos para essa. Se é x, um ângulo, tal que, sendo x é 1 sobre a raiz de 5. X está aí, ó, entre 90, 3π sobre 2 é 270. Então, quanto que vale o cosseno? É, entre 90 e 270 o cosseno é negativo, né? Vamos colocar aqui. Entre 90 graus e 270, o seno de x ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, a gente vai ter que usar a relação fundamental. Mais uma questão aí de relação fundamental. Toda vez que a gente precisar, tá? Relacionar o... Como é que se diz? Relacionar ali os valores do seno com cosseno e tal. A gente vai ter que usar a relação fundamental. Que é a partir de um encontrar o outro, tá? Aí você vem e tem que usar a relação fundamental. Aqui o seno vai ser 1 sobre raiz de 5. E aí é fazer continha, galera.
E quer descobrir o cosseno, a gente já sabe que o cosseno vai dar negativo, então. Aí esse número aqui elevado ao quadrado vai ficar 1/5. Tira a raiz quadrada. No caso aqui a gente já sabe que vai ser negativo. Letra C. Nossa, eles nem racionalizaram esse denominador, né? Que feio. Que feio. Nem racionalizaram. Bom, vamos continuar. E aí você começa a ver que as questões vão ficando repetitivas, né? Essa daí já é interessante. O valor de seno de 2π/3 é igual ao cosseno de quanto? Hum, cara, aqui tem muita relação trigonométrica, cara, que pode fazer isso. Eu gosto de passar esses valores para graus. Me dá um pouquinho de trabalho no início? Dá. Mas quando a gente passa tudo para graus, depois dá um alívio para transformar. Então vamos começar aqui, ó, convertendo. É 120, tá bom? Isso aí, gente, é só você pegar o 180, né? O π substitui por 180. Aí você divide por 3, 60, e multiplica por 2. Estou fazendo aqui, então, rapidinho, tá? Então, esse aqui é 120 graus. Ó, esse aqui já é 60. Nossa, esse daqui já é 210. É porque você divide por 6, então vai dar 30, 210. Esse aqui já é 30, é 120. Não. É, 120. Que é 2π, 4π. Nossa, duas relações duplicadas. Perfeito, ele quer saber se seno é igual ao cosseno de quanto. Eu vou fazer de algumas formas com vocês, tá? Vamos aqui, primeira forma. Primeira forma é você analisando o ciclo trigonométrico e fazendo simetrias. Vamos fazer aqui então as nossas simetrias. Simetrias é bastante útil, principalmente quando você esquece algumas relações, tá? É o que é muito útil também, o professor aprender a fazer circunferência. Que também é muito útil. Pronto, melhorou. 120 graus. Seno de 120. Você tem aqui um triângulo, tá? Esse ângulo aqui é 120 menos 90. Esse é, desculpa, 30 graus. Uma besteira. Tá vendo?
Se você deitar esse mesmo triângulo aqui, você vai ter um ângulo de 30. O seno de 120 é isso aqui em vermelho, em verde, que deitado é isso. Então esse é o seno de 120, isso aqui é o cosseno de 120. Desculpa, cosseno de 30. Então o seno de 120 graus tem o mesmo valor, ainda mais que são positivos, do que o cosseno de 30. Então é igual ao cosseno de π sobre 6, 30. Então isso aí você utilizando simetria, tá? A segunda forma é você utilizando a seguinte relação. É cosseno de um ângulo é igual ao seno de 90 menos o ângulo. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do 90 menos o ângulo. Ou seja, está trabalhando com complementar. Você pode, em relações trigonométricas, trocar senos por cossenos. Você tem que aplicar a ideia de complementaridade. Então, se você tem aqui o seno de 120, ó, então, vamos aplicar isso daqui. Se você tem o seno de 120, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 90 menos 120, que vai dar cosseno de menos 30. Mas como o cosseno é uma função par, isso é a mesma coisa que o cosseno de 30, que é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 6. Aí seria a letra D. Então você pode fazer por simetria. Vamos colocar aqui, ó. Fazendo por simetria. E a segundo, utilizando ângulos complementares. Bonitinho. Sim, sim. Por isso que eu fiz as duas. Eu fiz as duas com vocês por causa disso. Que vocês não fiquem presos, entendeu? É justamente para que vocês não fiquem presos ali vou fazer só desse jeito, vou fazer só por fórmula, não. Porque e se não tivesse relacionado ao ângulo ali do primeiro? E se eu quisesse relacionar a um ângulo de um outro quadrante? Sacou? Que, ó, eu poderia chegar e fazer o seguinte. Eu poderia jogar esse triângulo aqui para baixo, que aqui também vale 30. E aí concluir que esse ângulo aqui é 330 graus. Tá vendo? Então poderia chegar nessa questão, ele poderia colocar
que é igual ao cosseno de 330. Tá errado? Não, tá certo. É igual ao cosseno de 330. Da mesma forma que ele poderia jogar aqui, né? Aí não seria igual, mas seria igual ao simétrico do cosseno de 210. Então, cara, tem muita coisa, muita possibilidade. Da mesma forma, ele poderia jogar pra cá, tá vendo? 30. E aí esse ângulo aqui é 60, tá vendo? E aí faz sentido, né? Porque o seno de 120 é igual ao seno de 60. Tá vendo? Então tem muita possibilidade, cara. Esse triângulozinho ele pode aparecer em muitos locais. José, eu acho que vai ser uma mistura, tá? Ele vai pegar as questões do modelo ENAD, só que eles vão mudar o ENAD. Não tem como você seguir o modelo do ENAD, porque o ENAD eles mudaram a quantitativa de questões. A partir desse momento, José, é uma outra prova. É igual quando teve a transição do Enem, lembra? Deixa eu só terminar aqui a do José, tá, Grazi? Eu te dou atenção, só um minutinho. Então, quando migrou o Enem, o Enem ele foi criado o Enem, aí ele tinha uma pegada. O Enem era muito fácil. Aí quando o Enem ele começou a ser utilizado para um monte de vestibular, mudou. Aí o Enem mudou a forma de prova, tal. E aí, cara, virou o modelo que é hoje. O ENAD passou por essa mesma estrutura. Então, o que que resta para gente? O que resta para gente é estudar o conteúdo programático, fazer as questões de concurso de professores de matemática, que é o que eles vão se balizar, cara. Ah, eu vou fazer os últimos ENADs. Não recomendo. Os últimos ENADs, eles têm conteúdos que, cara, são daquela realidade, daquele ENAD, cara. Eu não recomendo. Eu recomendo você estudar os conteúdos, fazer as questões ali dos IFES, tá? Fazer questões de concursos, que eu acho que vai ser muito mais válido do que você pegar as provas anteriores do ENAD. E nem a estrutura vai ser a mesma. Aí a Graziele colocou o seguinte, mas então teriam duas alternativas corretas? Na verdade, são várias, Grazi. Na verdade, né, que você tem aqui infinitas possibilidades de você dizer que o seno é igual a quem. Mas, dada as possibilidades, todas as outras não batem. Ele quer saber, é igual o cosseno de quem? No caso, pensando no primeiro quadrante, o seno de 120, ele é igual ao cosseno de 30 ou o cosseno de 330. Tá bom? 30 ou 330. Igual ao cosseno. Tanto sinal, valor, tudo. Tá? E aí você só tem a opção da letra D. Agora, existem muitas possibilidades, né? Eu poderia ter colocado muita coisa nessa questão. Mas nesse caso é só a letra D. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Observe o gráfico, observe abaixo o gráfico das funções trigonométricas y seno de x e y igual a seno de 2x, de R em R. E o ponto P em uma das interseções, cadê o ponto P? Ah, tá ali embaixo. Os dois gráficos. Recordando que seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x, a abscissa do ponto P transformada para graus é igual a... Mano, essa abscissa aí tá longe pra chuchu. No caso, o seno de x, né, que é o primeiro, é o gráfico mais alongado, tá vendo? Seno de 2x está fechando um gráfico mais assim, né? Então você tem aqui 0 graus, aqui 90, 180, aqui é 360. Então ele quer a primeira interseção após 360.
Então, essa aqui é a primeira interseção barra solução. Após 360 graus. E aí ele deu até uma dica, né? Lembre-se que seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Porque para achar a interseção, em qualquer gráfico, nós temos que igualar as leis. Então é fazer o seno 2x igual ao seno x. Aí você vai aplicar aquela relação ali que ele colocou. E aí tá um erro fatal, cara. Porque se você... Existem uns pontos que o seno x dá zero. Tá, vamos lá, vamos ver aqui as interseções. Vamos dar uma olhadinha aqui nas interseções. Eu vou colocar de azul as interseções que elas batem aqui na origem, tá vendo? Bate como fosse raiz. Essas interseções são aquelas que o seno zero. Tá vendo? Essas interseções aqui são aquelas onde o seno é igual a zero. Essas não servem pra gente. Porque o ponto P, ele tá aqui. Então a gente está interessado nessas interseções, tá vendo? As interseções que não dão zero. Sacou? Então, como a gente já sabe que seno de x tem que ser diferente de zero, eu já posso fazer o cancelamento aqui. Porque elas não servem pra gente. E caraca. Tudo isso só para dizer que a gente vai cancelar, tá? Agora, quais são os valores de x que o cosseno dá ao meio? A gente tem 1, 2, 3, 3, 2, 1. 60 graus. Nós temos o x2, que seria menos 60, né? Que seria 300 graus. E aí a terceira interseção, que é aquela que a gente está buscando, que é 60 mais 360, 420 graus. Isso daqui. Letra B. Entenda uma coisa. Nós só utilizamos essa, nós não utilizamos o seno por causa da posição do ponto P. Se o ponto P ele tivesse ali nos... Qual o nome? Lembrar. Ali no eixo X, aí eu utilizaria o fato de que o seno está zerando. Tá? Mas também a questão seria bem mais fácil, né? Porque ela vai zerando de 180 a 180. Ali, ó, cada 180 graus. Aí seria bem mais tranquilo. Mas eles resolveram utilizar o ponto P, então a gente não precisava ir do seno. Podia fazer o cancelamento. E acabou que parecia uma questão muito difícil, né? Mas quando a gente foi fazer, foi só isso aí de conta. Bem tranquilo também. Bom, gente, a gente está se aproximando aqui do final. Sobraram mais duas questõezinhas. E vamos aqui. Vamos fazer essas duas e a gente finaliza aqui a nossa live, tá bom? Vamos aqui para uma questão de Minas. O ciclo trigonométrico abaixo. No ciclo trigonométrico, perdão, estão localizados os ângulos alfa e beta. Nessas condições, o que é correto afirmar? Ah, cara, será aí?
é aquela que eu rezo para cair no meu concurso. Porque o que nós temos aqui, no caso, isso aqui é o seno de alfa, isso aqui é o cosseno de alfa. Isso aqui é o cosseno de beta, isso aqui é o seno de beta. Tanto o seno quanto o cosseno de beta são negativos. Qualquer valor do alfa é positivo. Então, não importa qual seja o ângulo de beta, porque ele está no terceiro quadrante. Esse aqui está no primeiro. Sempre o valor do alfa vai ser maior do que o valor do beta, porque o beta só está dando valores negativos. Então, seno de alfa, que eu não faço ideia quanto que seja, mas whatever, vai ser maior do que o cosseno de beta, porque ele está no terceiro quadrante. E aí os outros, se você for ver, ó, é seno beta, seno beta cosseno alfa, tá? Só pela figura você não... dá para você comparar se você for levar ela ao pé da letra, tá? Mas o que dá pra gente afirmar com certeza é a letra B, tá? E aqui ó, terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, e primeiro quadrante, tudo positivo, né? Então nem precisamos fazer conta. E por último, exatamente. Essa aqui, ó, observe a imagem, foi da 7PR de 2022. Ela representa uma barra ligada a uma roda que se movimenta no sentido anti-horário. De tal forma que, quando a roda se movimenta, a outra extremidade também se movimenta. É possível descrever a posição do ponto P em função do tempo, pela seguinte expressão. PT é a posição ocupada pelo ponto no instante t. Levando em consideração que a expressão algébrica trata-se de uma função, qual alternativa apresenta o conjunto imagem? Chegamos aqui nessa parte do campeonato, né? Já sabemos que o conjunto imagem, basta eu olhar para isso daqui. Seno de 2t igual a 1. E aqui embaixo, seno de 2t igual a menos 1. Então fica 3, 2 menos 1. Aqui fica 2 menos menos 1. Intervalo fechado, tá? A diferença aqui da letra B e da letra B e da letra C é esse intervalo, tá vendo? E eu marquei letra D? Ah, vocês viram? Ó de novo, ó de novo. Da letra C. Eu amplio, cai. Que bizarro, cara. Que doideira. Enfim, a diferença desses dois, né? Vamos agora, vamos lá. A diferença de um pro outro, que tá me dando nervoso isso. A diferença de um pro outro é que um é intervalo fechado, outro é intervalo aberto. Tá vendo? E aí, essa diferença aí de intervalos, né, que no caso a imagem, ele compreende o valor. Então vai ser letra C, tá? Pronto. Nem eu sabia disso, que quando você amplia, a tinta ela mexe um pouquinho. Bom, gente, finalizamos aqui a nossa aula de trigonometria e função. Lembrando que a gente tem aí um acervo muito grande na plataforma, com a parte teórica e tudo mais. Isso aí é para a gente aproveitar aqui a live para resolver questões. E fizemos muitas questões de trigonometria e função, tá? Aí na próxima semana a gente vai voltar aí com a parte de a dobradinha, uma de geometria, onde eu vou começar a falar de sólidos e tal, e aí de repente eu trago ali aulas teóricas, até porque sólidos é importante.
E funções, a gente vai entrar também em limite derivada integral. Então a gente vai entrar numa pegada que não vai ser mais resolução de questão. Aí vai ser o quê? Vai ser aulas teóricas, porque eu acredito que vai ser muito importante, principalmente limite, derivadas aqui para o nosso PND. Bom, muito obrigado aí pela presença. Valeu.